o Lula Qual é o seguinte... Do cara que vai votar no Lula. No Lula é o seguinte, cara. Esse cara que vai votar no Lula hoje... Foi injustiçado. E não é só isso, cara. Tadinho. É uma questão... O cara que ele é muito lulista, muito bolsonarista, ele não é mais uma razão... Ele não é mais racional. Não é uma escolha sensata de análise de dados e evidências. É uma análise... É uma escolha totalmente emocional. Passional. É totalmente emocional. O cara, ele viu a ascensão do que ele chama de fascismo, né? Esses fascistas golpistas, e agora ele quer vingança. Ele tá com sede de vingança. O lulista mesmo. Aquele que é da base ideológica. A maior parte das pessoas que vão votar no Lula hoje, e aí não é a parte ideológica, porque o Lula ideologicamente ele deve ter uns 10, 11%. Que é uma galera que, é Lula até debaixo d'água e acabou. Aí você fala, pô, mas por que ele tá com quase 50% na pesquisa? Porque esses outros 40 ou 37 que seja, são pessoas que têm uma falsa impressão, e aí é que tá o grande perigo, e para mim a pior parte da traição do Bolsonaro. Esses caras têm uma falsa impressão de que na época do Lula a vida era melhor. E por quê? Que é o discurso do Lula, é a tese dele. Você vai voltar a comer picanha. Ele não fala de propósito, ele só fala o seguinte: você vai voltar a comer picanha. Porque o que aconteceu? E aí a gente vai entrar naquele papo meio chato. O Lula, quando entrou, pegou o tripé macroeconômico, pegou ali independência do Banco Central, câmbio flutuante, pegou o mundo das commodities. Você tem que me pensar. Mas na minha época, o pobre tinha luz. É isso. O pobre tinha luz. O pobre comia carne. Não vai ter teto mais, sabe? Não vai ter teto mais de gás. É isso. Vai ter teto de comida. Vai ter teto de comida, vai ter teto de calango. Vai ter teto de luz. E você me faz ficar emocionado quando você faz isso. É isso. Porque você não gosta do povo. Você não gosta, Arthur. Você acha que o povo tem que se fuder. Você acha que a menina que canta funk é maloqueira, Arthur. Você faz isso. E aí eu choro. É isso. Entendeu? É isso. E aí é o isso. cara entra nessa merda, cara, desse círculo discurso. Porque o Lula, ele surfou nos bons ventos das commodities, entendeu? E só que assim, o país tá devastado, cara. E se o cara estoura o teto de gastos aí pra dar Teto de comida. É teto de comida, meu caro Vilela. Se o cara faz uma porra dessas, se o cara entra numa brincadeira dessas, você sabe que a taxa de juros aumenta. E se a taxa de juros aumenta, acabou. Ninguém cria emprego. E se não cria emprego, bicho, aí eu quero ver os seus bons ventos das commodities. Então ele está falando assim, eu quero que vocês entendam o seguinte: Lula e Bolsonaro, eles estão falando no bom português, você que não entende de teste de gastos, você que não entende de orçamento secreto, você que não entende de trato longo, você não entende nada, eles estão dizendo assim, ó, traduzindo pra você: nós vamos fuder o Brasil com o seu dinheiro, com o dinheiro de todo mundo, para poder nos eleger e continuar nos elegendo para um projeto de poder, e nós vamos foder todo mundo. O Moro é o cara que diz o seguinte: tem muita corrupção, né? Ele não tem o discurso que encanta, mas ele não está te prometendo mundos e fundos. Ele começa primeiro em um projeto que ele vem, cara, desde a época da Lava Jato, que é o seguinte: você colocar prisão em segunda instância, fazer com que isso passe, você ter uma Polícia Federal que tenha autonomia, acabar com a reeleição, você colocar um Procurador-Geral da República que vá atrás de político, e bons nomes para o Supremo Tribunal Federal, e, como ele falou, acabar com a reeleição. São 5 coisas reais que dá para fazer. Se você perguntar para qualquer brasileiro: você quer um cara preso depois da segunda instância, ou você quer que daqui a 20 anos todos os crimes do cara prescrevam? Porque eles contam com isso, cara. Eu não aguento mais, porra. Prescreveu agora o do sítio, não foi? Sabe? Não. Foi arquivado do sítio, Triplex. Foi do Triplex. Foi do Triplex, mas o lance... Aí, vamos lá. Só traduzindo a parte da segunda instância. O que acontece? Aqui no Brasil, te processei. Você perdeu. Você pode recorrer. Você vai para a segunda instância. Da segunda instância, acabou. Se for decidido, acabou. A não ser que você tenha um advogado muito caro que tenha trânsito com alguém no STF. E aí você vai... E isso é uma anomalia do Brasil. Só no Brasil você pode ir na Suprema Corte recorrer de um caso concreto. Assim, para que serve a Suprema Corte de um país? Para julgar leis. Ó, essa lei é boa, essa lei é ruim. Não caso concreto. Aqui você tem 11 ministros. Você consegue, num país de 200 milhões de habitantes, ter 11 juízes para julgar? Claro que não. Então, quem é que chega lá? Quem tem muita grana. Só que aí tem uma outra questão. O ministro Supremo, ele pode pegar teu caso e falar: vou julgar teu caso, Vilela.
E qual o prazo que ele tem para julgar? Nenhum. Ele Quando senta ele em cima. Então, uma coisa, você fala assim, por que o Aécio Neves, por que o Maluf, por que o Lindbergh Faria, por que a Gleisi Hoffmann, por que esses caras estão soltos? Por que não acontece nada com esses caras? Porque eles foram julgados, condenados, recorreram por STF em alguma instância, em algum momento, né? Qual é a brecha? Tem uma brecha fácil para fazer Depende. isso? Para quem é político, tem a brecha tá. rápida. Você tem for Eu não, privilegiado, um abraço. Eu não consigo. Você não. Você só se for condenado em segunda instância. E se você tiver um advogado muito, muito caro, ele chega para algum Gilmar Mendes da vida, o cara pega teu processo e fala, vamos julgar aqui um dia. E põe na gaveta e já era. E esses caras não são presos nunca. Então, por exemplo, a pauta que o Moro bate muito, que é a que ele mais conhece, é justamente do combate à corrupção. Inclusive, falando nisso, muita gente falou, porque aquele contrato da Álvares e Marçal e não sei o que lá, porque o Moro, ele fez tudo isso para desvalorizar as empresas e aí ele foi prestar serviço de recuperação judicial para essas empresas para ganhar dinheiro. Hoje, numa live no meu canal, às 18 horas, ele abriu. Ele pegou e falou assim, eu vou abrir os contratos aqui. Meu irmão, E ganha pouco, hein? não, quando você vê os valores, pelo amor de Deus. Líquido, ele ganha $24 mil. Ele é só a maior autoridade em compliance que existe no mundo. No mundo. Ele é a maior autoridade, é o maior caso anticorrupção já registrado no mundo inteiro. Foi a Lava Jato. Não tem um caso de corrupção maior que a Lava Jato. Ele é a maior autoridade no mundo. Lembrando que você não tem que fazer a conta burra de converter. Ele recebe um salário líquido de $24 mil, que é porra nenhuma. Porra nenhuma. Tá ali os Por 10 colegas meses dele aqui ganham mais, ganham o dobro disso daí, entendeu? Então, assim, pra você ser a maior autoridade no mundo pra receber isso, é nada, cara. E a gente conversou com ele, né? E rapidão, dinheiro privado. Privado, não é dinheiro público, Não é privado. É de uma empresa privado. privada em um contrato onde ele não pode e não trabalhou em nenhum dos vagabundos envolvidos na Lava Jato. Não pode dizer que a empresa é vagabundo, mas tinha muitos caras dentro dessa empresa que eram vagabundos envolvidos dentro da Lava Jato. E um salário desses, cara, você que é a maior autoridade no mundo, eu pensava que fosse muito mais. Pensava que fosse, sei lá, uns $300 mil. Falando nisso, o Moro na live, ele falou assim, então eu tô abrindo aqui. Ele não precisava abrir, ele falou, eu vou abrir. E eu faço um desafio aqui. Faço um desafio pro Lula, que ganhou 17 milhões de reais Em palestra? mas calma que tem um detalhe. Não é qualquer palestra. Ele deu palestra para a empresa que ganhava obra no governo dele. Então, assim, a coisa mais flagrantemente corrupta, assim, eu sou presidente. Aí você abre uma empreiteira e você começa a fazer as maiores obras do meu governo. Beleza? Beleza. Acaba o meu governo, eu vou dar palestra para você e ganho 17 milhões. O que o Moro falou? Abre as tuas contas e falou pro Bolsonaro, abre as contas do teu gabinete. Porque muita gente fala o seguinte, isso é importante dizer. Se o Bolsonaro fosse corrupto, ele já tinha sido preso. Tem tanta gente querendo a cabeça dele. Você não pode investigar presidente. Se você pega o celular do Flávio, e aí o celular do Flávio tá escrito assim, pai, já depositei a propina. Pronto, acabou. O cara parou. Acabou. Não pode mais mexer. Devolve o celular. Não pode mais. Acabou. Não pode investigar. Por isso que ele fala com tanta certeza, isso vai acontecer. O Bolsonaro vai ser preso, irmão. Ele vai perder a eleição, ele vai ser preso. E eu falo aqui, Bolsonaro é corrupto, quadrilheiro e vagabundo. Me processa. Vê se ele processa. Não processa, porque ele sabe que ele é. Ele sabe que ele vai perder. Mas isso tudo que a gente está falando, cara, desse desânimo, né? Em relação à eleição, eu acho que é muito fácil a gente ver. Os três principais nomes. Um foi preso, um deveria estar preso e o outro foi o cara que mandou prender. Eu acho que não tem muito que você... É o que eu ando falando. Não tem muito que você... 2 ladrões e um juiz, irmão. É isso que você tem. Mas o que acontece? Eu acho que a gente está preso enquanto brasileiro e é por isso que a gente fica nessa porra de agora vai melhorar e voltar. A gente está preso numa nova era da escravidão, que é a escravidão pela ignorância, cara. Isso aí que a gente está falando aqui, porra, a gente tem condição de entender o nexo causal entre a corrupção e a miséria. A gente consegue perceber que se hoje falta comida na mesa do povo, é por conta da corrupção. Porra, o Brasil tem dinheiro pra caceta. Só que a maior parcela dos brasileiros é extremamente ignorante, Vilela. Extremamente ignorante, não tem escolaridade. Então eles não conseguem... Não vê a relação. Aí vem o Sérgio Moro, que indubitavelmente é o cara mais preparado para assumir esta porra, e ele fala, pô, vou acabar com a corrupção. E o cara lá que tá fudido, ele fala assim, meu irmão, não quero saber de corrupção não, eu quero comida na mesa aqui, porra. E o Lula vem e já sabe, malandro, puta velha da política, ele fala assim, não,
Meu irmão, esquece. Então, eu fui, Deixa que eu cuido pra perseguido, vocês. mas eu vou botar comida. Aí o cara, porra, é nele que eu vou. Os caras não conseguem estabelecer um nexo causal. Os caras não conseguem entender que tudo aquilo que a gente passou no governo Lula, a suposta melhora, a suposta prosperidade, a gente tá pagando a conta até hoje. Mas os caras não conseguem perceber. E aí a gente entra numa porra de uma escravidão que é o seguinte, a educação seria a alforria do povo. Só que pra gente ter uma melhora na educação, é necessário um plano de educação para 20 e 30 anos. E quem é responsável por elaborar uma porra de um plano de educação? Justamente os que não querem dar alforria pro povo. Então a gente fica nessa porra desse loop eterno de ignorância